Muito bem, meus irmãos. Então vamos iniciar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, te adoramos por mais esse dia, Senhor, por mais esta chance em que podemos estudar a Tua Palavra, Senhor, conhecer mais de Ti. Para isso pedimos que nos ilumine, Senhor, nos encha com o Teu Santo Espírito, para que possamos compreender os Teus ensinos, Senhor, para que possamos entender que essas verdades, Senhor, são importantes para a nossa vida, que devem impactar a nossa vida, Senhor, que possamos assim, viver, Senhor, em conformidade com tudo que temos aprendido, Senhor, para louvor e glória do Teu nome, Senhor, entendendo que a Ti, Senhor, unicamente é toda glória, toda honra, Senhor, que devemos proferir e proclamar, Senhor. Por isso te oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, a gente terminou até agora 3 grandes temas da sistemática. A gente viu a eclesiologia, que eu terminei, o presbítero Murilo passou por antropologia e a martiologia. E hoje a gente vai começar um novo que chama teologia própria, ou também teontologia. Então, quem imagina o que isso fala? O que seria teologia própria? Alguém sabe? O que é teologia? O que significa teologia? Estudo de Deus. Quando a gente fala teologia sistemática, a gente estuda igreja, a gente estuda um monte de coisa. O homem, antropologia, pecado. Teologia própria, então, é o quê? Propriamente o Deus. É o teontologia, né? Ontologia do ser, né? Estudar o ser de Deus. Então essa parte que a gente vai estudar, esse tema agora, é diretamente estudar quem é Deus. Certo? Quem Ele é. A gente pode estudar um pouquinho sobre Trindade, sobre as obras dele, algumas coisas nesse sentido que algumas vezes se coloca nessa parte, mas principalmente, quem é o nosso Deus? Qual é o seu caráter? O que Ele faz? Por que Ele faz? Por que Ele é assim? Então a gente quer estudar agora o Deus propriamente dito. Entendendo que Ele não é como as coisas que foram criadas. Quando a gente quer conhecer, sei lá, uma criatura qualquer, um animal qualquer, o que a gente faz? A gente pode pegar esse animal, observar ele na natureza, ver o que ele faz, experimentar com ele, ver o que ele come, oferecer outra coisa. A gente pode fazer várias coisas com o que foi criado para conhecer. Mas Deus, a gente pode conhecer a Deus? Tem como conhecer a Deus? Uma crítica que é muito comum lá do Immanuel Kant é que é impossível chegar a essa parte do invisível. Mas tem como conhecer a Deus? Sim, porém, o que a gente pode conhecer de Deus da natureza? A gente pode conhecer alguma coisa de Deus, né? Fala lá em Romanos. Não fala? O que a gente conhece de Deus? A gente conhece sobre a sua eternidade, sobre o seu poder, não é, pela natureza. Mas, conhecer realmente quem Deus é só se Ele se revelar. Se Ele se revelar. Então, para que a gente possa conhecer a Deus, primeiro é necessário o quê? Que esse ser, que transcende toda a criação, porque Ele não é criado. Ele foi o Criador. Ele é eterno. Ele habita a eternidade. Para que a gente possa conhecer Ele, Ele tem que vir até nós. E comunicar de forma que a gente entenda. Porque Ele é soberano, Ele está acima de tudo. E Ele fez isso, não fez? Ele veio, entregou a sua palavra também, se relacionou com os homens, e a gente vai ver como conhecer também está muito ligado a relacionamento. E não é conhecer sobre, ou acerca, que o Parker vai falar também, mas conhecer de Deus, ter um relacionamento com Deus. E para isso a gente precisa das Sagradas Escrituras. É suficiente? Ter a Bíblia em mãos é suficiente para que a gente possa conhecer a Deus? Também não. A gente vai ver que precisa de algo mais. Afinal, quantas pessoas não estudam e conhecem a Bíblia, ponto por ponto, inclusive no original, e são ímpios, e são declaradamente ateus, afirmam que é apenas um livro histórico? A gente precisa do quê? Do Espírito Santo. Então a gente vai ver tudo isso. A gente vai precisar de tudo isso, a gente vai considerar tudo isso quando a gente estuda a teologia própria. Então, o assunto desse tema é Deus, mas quem vai nos ajudar é o próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo. Certo? E por que a gente vai estudar isso? Eu já vi muitas vezes falando que quando a gente conhece a Deus, exatamente quem Deus é, o seu caráter, como que Ele faz as coisas, quando a gente começa a ouvir alguma coisa sobre Deus, uma doutrina de Deus, se a gente conhece a Deus, aquela é verdadeira, ou se não, se ela condiz com o Deus que a gente conhece, o Deus das Escrituras, ou não.
Então é muito importante que a gente saiba quem é esse Deus, para que a gente saiba discernir a voz dele. Certo? Embora, como dizem também, todo crente verdadeiro que tem o Espírito Santo, que foi regenerado, ele sabe diferenciar naturalmente pelo Espírito Santo o que é heresia e o que é de Deus. Mas quando a gente conhece a Deus melhor, é mais fácil. Então a gente precisa estudar a Deus. Normalmente essa é a primeira parte de toda a teologia sistemática. A gente vai ter a primeira parte que é quem é Deus. E o que é curioso é que muitas vezes, se você olhar todas as religiões por aí, seitas, essa parte é igual da teologia deles, né, sobre quem é Deus. Só que quando a gente passa para depois, para as obras, para a salvação, é tudo diferente. Que é aquele ponto que a gente falou no início. Para conhecer a Deus, não basta as escrituras ou a teologia sistemática lá bonitinha. A gente precisa de algo a mais, certo? Da ajuda do Espírito Santo e também da nossa diligência, certo? E um ponto também que dizem muito em relação a Deus é que normalmente a gente vê pessoas afirmando sobre dois deuses diferentes. Um Deus do Antigo Testamento, um Deus do Novo Testamento, não é? São incompatíveis. Aquele Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, certo? Que sai matando, pondo fogo em tudo. O Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, de paz, certo? Que aceita todo mundo. Aí pode o mesmo Deus ser compatível com o Antigo e o Novo Testamento? É o mesmo Deus? Na verdade, a Bíblia é uma... Irado, esse Deus do Antigo Testamento, e juntou umas escrituras afirmando que fosse palavra de Deus, que não tinha uma referência a esse Deus do Antigo Testamento, a esse Deus irado. E daí então a igreja se levantou e ela estabeleceu o cânon das escrituras conforme o Espírito Santo guiou a igreja. Exatamente nisso. Eu quero começar essa parte, antes de começar a falar de atributos e tudo mais, sobre um pouco talvez de motivação, certo? Sobre o porquê estudar. Quais são os efeitos de quem conhece a Deus? Primeiro eu vou começar com um texto de um jovem, de 20 anos, que chamava Charles Spurgeon, que com essa pequena idade, parece que ele sabia muito mais que a gente, tinha um fervor muito maior que a gente, e ele foi começar em Malaquias 3. Ele estava... E lá fala o seguinte, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então ele estava pregando sobre a imutabilidade de Deus, que se refere muito a essa ideia. O Deus de antes, do Antigo Testamento, ele não mudou. Aquele Deus é o mesmo hoje, do Novo Testamento. E pregando sobre isso, ele começa a falar o seguinte: tem-se dito que o estudo apropriado da humanidade é o homem, né? Homo mensura, né? A medida é o próprio homem. Ele falou, eu não refutarei a ideia, mas creio que seja igualmente verdadeiro que o estudo apropriado do eleito de Deus seja Deus. Certo? Se o estudo do homem é o próprio homem, aquele que é eleito de Deus deve estudar o quê? Qual é o estudo apropriado para aqueles que foram separados, os santos de Deus? É Deus. Então o estudo apropriado de um cristão é a divindade. A mais elevada, sublime especulação, a mais poderosa filosofia que jamais poderá ocupar a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, os feitos e a existência do grande Deus a quem ele chama de seu Pai. Então a gente pode amar a esse Pai que não conhecemos? Então o que é mais apropriado para um cristão do que estudar o nosso Pai, conhecer a Ele? Então ele fala que há algo de extraordinário desenvolvimento para a mente na contemplação da divindade. A nossa mente se desenvolve extraordinariamente quando a gente contempla a divindade, o ser de Deus. É um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos ficam perdidos em sua imensidão. Tão profundo que nosso orgulho fica submerso em seu infinito. É possível compreender outros assuntos e tratar deles. E neles sentimos uma espécie de autossatisfação. E continuar tendo o pensamento, vejam como sou sábio. Então, quando a gente estuda as ciências naturais, muitas vezes a gente pode chegar a esse pensamento. A gente entendeu, especialmente nos nossos dias, quando a gente tem uma capacidade de entender coisas que nossos olhos não podem ver, de maneira
naturalmente, a gente precisa usar dispositivos para engrandecer aquilo lá, ou até especular, e só no futuro, fazendo experimentos para provar o que pessoas imaginaram, deduziram da sua cabeça. Então muitas pessoas podem ter esse pensamento: vejam como eu sou sábio. Entretanto, quando chegamos a esta ciência sublime, ao constatar que nosso fio de prumo, não de primo, de prumo, não pode sondar sua profundidade, e que nosso olho de águia não pode enxergar sua altura, abandonamos o pensamento de que o homem, em sua vaidade, seja sábio, pois ele é como um asno selvagem, e fazemos uma solene exclamação: nasci ontem, nada sei. Nenhum assunto de contemplação tenderá mais a humilhar a mente do que os pensamentos acerca de Deus. Então, quando a gente realmente começa a pensar sobre Deus, a meditar na profundidade, na grandeza, na sublimidade de Deus, a gente entende que nós somos pó. Certo? Que nasci ontem, nada sei. E muitos hoje, na verdade, têm a ideia do quê? Sou melhor que Deus, sou mais justo que Deus, penso melhor que Deus, meus pensamentos são maiores que Deus, né? Meu amor é mais profundo do que o de Deus, desse Deus da Escritura. Mas quando a gente contempla de verdade, o pensamento é outro, é de humilhação. A gente entende que nós somos nada comparado com Deus. E ele continua então: contudo, ao mesmo tempo em que o assunto humilha a mente, ele também a desenvolve. Aquele que frequentemente pensa em Deus terá a mente mais abrangente do que o homem que simplesmente se arrasta por este estreito globo. O mais excelente estudo para desenvolver a alma é a ciência de Cristo, e ele crucificado, e o conhecimento da divindade, na gloriosa Trindade. Nada aumentará mais o intelecto, nada enaltecerá mais toda a alma do homem, quanto uma investigação devota, diligente e continuada do grande assunto da divindade. Então você quer se desenvolver? Quer ter uma mente realmente boa e esperta? Estude Deus. A ciência mais sublime. Há muito tempo era colocada como a rainha das ciências, né? Filosofia era a sua companheira lá e teologia era a rainha das ciências. Por quê? É o assunto da ciência mais sublime. O nosso Criador, que se revelou, sabe muito mais do que qualquer criatura que está observando este mundo. Então não há ciência mais sublime, nada que desenvolva melhor a sua mente do que estudar teologia. Claro que você vai estudar as outras coisas juntos, conforme a sua vocação. Mas teologia, todos que são eleitos de Deus são vocacionados a esta ciência. Certo? Alguns foram vocacionados a um tipo de específico aqui neste mundo. Seja sagrado ministério, seja corpo de bombeiros. Os eleitos de Deus, o estudo apropriado é teologia. Todos. E por fim aqui, essa parte do Spurgeon, ele fala: ao mesmo tempo que humilha a mente, este assunto é eminentemente consolador. Existe ao contemplar Cristo um bálsamo para cada ferida, ao refletir sobre o Pai, ao fim de toda tristeza, e na influência do Espírito Santo, há um bálsamo para cada chaga. Deseja suprimir suas preocupações? Então vai e mergulhe no mais profundo mar da divindade. Perca-se em sua imensidão e você sairá como de um sofá de descanso, revigorado e fortalecido. Eu não conheço algo que possa confortar tanto a alma, acalmar as ondas de tristeza e dor, trazer paz para os ventos da provação, como uma meditação piedosa sobre a divindade. É para refletir sobre este assunto que eu os convido nesta manhã. E ele começou então o seu sermão. Então qual que é o seu problema? Por que você tem tantas dificuldades e tem tanto pesar nesta vida? Porque você não entende o porquê das coisas. Ou mesmo que você não saiba o porquê, você não entende quem está no comando das coisas. Não foi isso que Deus falou a Jó? Jó queria saber o porquê das coisas, porquê do sofrimento. Qual foi a resposta de Deus? Ele explicou a Jó por que ele estava sofrendo? Não, o que ele falou? Fez um relato sobre quem é Deus. Onde você... essas coisas estão na minha mão. Perceba quem é Deus. E isso vai curar todas as suas aflições. Isso vai trazer consolo para você, se você conhece realmente a Deus. Suas provações nada serão se você conhece a Cristo, que foi crucificado, que tudo sofreu, e é o sumo sacerdote que consegue se apiedar de você e te trazer paz. Então, um estudo acerca de Deus
ele tem que ser, acima de tudo, com efeito prático na sua vida. A gente vai ver umas partes do efeito de conhecer a Deus, sobre como isso tem que ser um conhecimento aplicado. Então, conhecer a Deus é extremamente importante para a vida daquele que foi um eleito de Deus. Não há estudo mais apropriado para o santo do que o próprio Deus. Certo? Tudo bem, até aí? Então, esse era Spurgeon aos 20 anos. Então, aos 20 anos ele ensinava tudo. Então, Spurgeon. T.I. Packer também, no livro dele que é O Conhecimento de Deus, ou Conhecendo a Deus, ele tem uma parte introdutória lá que é bem legal, que ele começa falando sobre quem precisa conhecer. Então ele começa falando, um pouco na ideia de Spurgeon também, que é cruel viver nesse mundo sem conhecer a Deus, a quem o mundo pertence e que o governa. É crueldade não conhecer a Deus. Por quê? O mundo se torna um lugar estranho, perigoso, doloroso, desagradável. Se você crê que surgiu do nada, foi evoluído de uma bactéria, qualquer coisa que seja, que veio... Se você não conhece a Deus que criou e governa este mundo, é só decepção. A pergunta, como alguns ateus consistente com o seu pensamento faz, é: devo suicidar ou não? Porque nada faz sentido, não há propósito. Se você não conhece a Deus, você está só sofrendo, se arrastando nesse globo, como disse o Spurgeon, sem saber nada, só sofrendo sem propósito. Então é isso que ele fala. Então ele fala que o conhecimento não tem também um fim em si mesmo. Qual é a motivação de conhecer a Deus? Por que a gente quer conhecer a Deus? Um desafio intelectual? Porque a gente quer catalogar tudo que existe, como se fosse um cientista catalogando tudo que existe, por catalogar? Então o efeito natural do conhecimento é o quê? 1 aos Coríntios, capítulo 8. Versos 1 e 2. Lá está escrito assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Então, qual é o efeito natural do saber? Soberba. O que Paulo está falando aqui? Está falando que é melhor não buscar o saber e não buscar o conhecimento? Claro que não. Aí nós devemos buscar a solidez, o alimento sólido, o conhecimento, a doutrina. Isso é pregado e proclamado e comandado em toda a Escritura. O que ele está falando aqui é sobre o efeito natural daqueles que não têm o Espírito Santo. Do que acontece com o saber? Ele ensoberbece. Se você não busca piedade, o conhecimento em si mesmo, o conhecimento por si mesmo, vai trazer somente soberba a você. Se você não busca o relacionamento, só o entendimento das coisas, como funcionam, e não busca o relacionamento com Deus, que implica necessariamente a cuidar dos mais fracos, que ainda não entendem sobre as coisas sacrificadas, você vai ter só soberba. Certo? Então, se você não busca o conhecimento com o fim de relacionar com Deus, de se conformar à imagem de Cristo, você está simplesmente ensoberbecendo. E o que Deus faz aos soberbos? Resiste. Resiste. Você não vai nem sequer conhecer acerca dele. Então o que Packer fala é que não pode haver espiritual sem conhecimento doutrinário. Então esse é o primeiro fato que muitas pessoas ignoram. E muitas vezes usam esses versículos. Não tem como ter saúde espiritual se você não conhece a Deus. Por outro lado, não pode faltar saúde espiritual se você buscar esse conhecimento pela motivação errada. Certo? Então, sem conhecimento, não tem saúde espiritual. Com conhecimento, também pode faltar saúde espiritual. Certo? Qual que é a solução para ter saúde espiritual? É buscar o conhecimento, mas com a motivação correta. Algo similar, talvez, a gente vê na Santa Ceia.
Na Santa Ceia a gente tem uma advertência muito séria, não é? Qual que é? Quem participa de forma errada, sem discernir o corpo, o que acontece? É por isso que não são poucos que estão enfermos e dormem, que estão mortos. Então qual que é a consequência de participar da Santa Ceia de forma errada? É até a morte. Porém, você deve não participar da Santa Ceia? É bom não participar da Santa Ceia? É melhor que não participe, porque se for errado, você pode sofrer? Claro que não. Você deve participar da Santa Ceia, que é um meio de graça. Você deve acertar a sua vida e participar discernindo do corpo de Cristo. Não é? Da mesma forma o conhecimento. Precisamos buscar o conhecimento de Deus para ter saúde espiritual. Isso a gente vê naturalmente nas Escrituras. Qual que é o desejo do Filho de Deus? O que o Filho de Deus realmente busca e quer? E para isso a gente vai abrir no Salmo mais conhecido em relação a isso, que é Salmo 119. Então abram lá, por favor. São vários versículos. Tem o Salmo 19 também, que é uma versão um pouco mais compacta sobre o prazer da lei de Deus nas Escrituras. Mas Salmo 119... A gente tem, por exemplo, no versículo 12, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. No versículo 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas do quê? Versículo muito conhecido. Desvenda os olhos para eu contemplar as maravilhas da tua lei. Já tem um adjetivo aí para a lei de Deus, não é? São maravilhosas. São maravilhosas. Versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. 125, para encerrar, sou teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Então, o desejo de um eleito de Deus é entendimento, conhecimento, aprender a lei de Deus. Deus é o nosso instrutor. A gente clama para que Ele nos ensine, para que a gente não seja como um cavalo que é comandado aí com cabrestros e freios, sem entendimento. A gente pede a instrução de Deus. Mas qual que é o objetivo? A primeira parte desse salmo começa como? Verso 1 em diante, lá está escrito assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei. Não me desampare jamais. De que maneira o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então qual é o objetivo que ele em buscar a lei de Deus, em aprender a lei de Deus? É viver com o que ele tem conhecido, de forma que ele aprendeu. Manter puro o seu caminho, para que ele não se envergonhe. Então o objetivo de buscar e conhecer a Deus não é saber o que ele fala e ignorá-lo, mas é buscar de todo o coração, para que a lei de Deus esteja no seu coração, para que você não peque, para que você não transgrida a lei, para que você agrade e louve a Deus, porque você o ama. Ele é o seu Pai que te salvou e você quer agradá-lo. Você teme a Deus. Não é? Qual que é o princípio do saber? Temer a Deus. É buscar fazer o que Ele manda. Certo? Sem isso, sem esse temor, sem essa motivação correta, você não alcançará o conhecimento. No máximo ficará soberbo. Então você precisa buscar a Deus, conhecê-lo, para cumprir o que Ele diz, para se relacionar com Ele, para amá-lo de todo o seu coração. De outra forma, não terá nenhum fruto esse conhecimento. Tudo bem até aí?
Muito bem, então o objetivo não é conhecer apenas as doutrinas acerca dos atributos de Deus, mas a quem pertencem esses atributos. Certo? Então o objetivo é ter um relacionamento com a pessoa, que é natural. Né? Quando você ama alguém, o que você quer? Conhecer tudo sobre aquela pessoa, para que o seu relacionamento com ela fique melhor a cada dia. Tem como você melhorar o seu relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, sem conhecê-lo? Tem como agradá-lo? E se agradar com ele também, se você não conhece? Então o objetivo de conhecer as coisas acerca daquela pessoa não é para parar aí, é para se relacionar com aquela pessoa, para você passar o dia a dia com aquela pessoa, de forma que todos fiquem felizes. Então Deus, como eu falei antes, será o assunto desses estudos. Ele também será o ajudador, o guia, e deve ser o quê? A finalidade. Certo? O objetivo é o próprio Deus. Não é sempre no homem, do que a gente sabe, na nossa capacidade intelectual, mas o objetivo é que a nossa vida seja para Deus, para se relacionar com Deus. Então esse é sempre o propósito de estudo, especialmente desse que é o estudo do próprio Deus, certo? Teologia própria. Muito bem, então, como que a gente chega nisso? Como é que a gente conhece não somente acerca de Deus, mas conhece o próprio Deus, tem um relacionamento com Ele? E o Packer, ele fala que o caminho é simples, super simples, mas exigente, que é o quê? Meditar. Basta meditar nas verdades reveladas pelo próprio Deus, certo? Deus, ele se deu a conhecer. Algo que é impossível a gente conhecer sobre Deus se ele não se revelar. E ele se revelou. O nosso papel agora é meditar nessas revelações de Deus. E o problema que o Packer coloca é que meditação é uma arte perdida. É uma lástima dos nossos dias, porque o cristão sofre gravemente por essa ignorância. Porque nós não sabemos mais o que é meditar. E meditar a gente lembra de outro salmo, não é? A gente tem no Salmo 1 que aquele que é feliz, aquele que é mais que feliz, aquele que é bem-aventurado, que é abençoado por Deus. É o que fala? Aquele que não anda, que não para, que não assenta lá com os pecadores, escarnecedores, mas faz o quê? Onde está o seu prazer? Lei do Senhor. E nela medita. Medita como? Com qual intensidade? De dia e de noite. A gente medita de dia e de noite. A gente quer outra parte, né? A gente quer ser como uma árvore plantada lá, a corrente de água. Inicial desse salmo. Como é que a gente vai ser bem sucedido? Meditando em Deus. Quando a gente tiver a mente de Deus, quando a gente realmente buscar fazer a vontade de Deus, a gente não vai ser bem sucedido procurando fazer impiedade, procurando fazer o que Deus odeia. Deus até pode permitir que a gente faça uma coisa ou outra, mas depois Ele vai nos disciplinar. Os filhos de Deus serão disciplinados. E todos os nossos caminhos perversos se darão mal. Nos daremos mal nesses caminhos perversos. Mas se a gente tem a mente de Deus, se a gente medita em Deus, se a gente sabe o que agrada a Deus, tudo que a gente fizer será bem sucedido. Basta o quê? Meditar. Meditar dia e noite. Eu lembro, quando eu estava morando como indiana um tempo, ela começou a falar de meditação, e ela falou, mas vocês não meditam? E a minha resposta foi, não como vocês. Essa ideia de meditação que vocês têm de esvaziar a mente, essa é a meditação que a gente deve fazer? Esvaziar a mente? Eu lembro que na época a primeira coisa que veio para mim é, a gente ocupa a mente, a gente enche a mente. A gente enche a mente com o quê? Tudo que é agradável, tudo que há realmente algum valor, dignidade, isso é o que ocupa a nossa mente. Então, nossa meditação também é uma meditação cristã, não é uma meditação como o mundo prega, não é esvaziar a mente. Isso não vai te trazer paz, isso não vai te trazer consolo algum. Você pode tentar esvaziar a mente, mas as situações elas não vão sumir. A realidade não some se você esvaziar a mente. A única forma, como a gente falou no início, é de você ter paz, consolo, é se você colocar o que realmente é bom na sua mente, o que
que te ajuda a entender o porquê dessas coisas. Ou qual que é o propósito dessas coisas, melhor dizendo. Né? O porquê talvez a gente não entenda tudo, nem quando chegar na glória. Para que tudo isso foi feito e para que isso tudo está acontecendo, que é para a glória de Deus sempre em última análise, se a gente ocupa a nossa mente com isso, aí sim teremos consolo, conforto, forças para passar o dia a dia. Então, o que ele fala sobre meditação? Ele fala que é a atividade de trazer à mente, matutar, refletir longamente e aplicar para si mesmo as várias coisas que se pode conhecer sobre a obra, os caminhos, os propósitos e as promessas de Deus. Certo? Então a gente precisa gastar tempo nisso. Primeiro de tudo, a gente precisa o quê? Conhecer as promessas, né? Conhecer os propósitos, os caminhos, que só é possível para quem ama a lei, para quem lê a palavra de Deus e não lê simplesmente, né, eu tenho um cronograma lá para ler a Bíblia em um ano, eu vou passar por ele. Para eu ler em um ano e acabou. Mas é o quê? Meditar. Então precisa refletir, matutar, refletir longamente e aplicar a si mesmo. Aplicar. A gente anda como se fosse um ateu prático, não é? A gente aplica o quê? A filosofia. Aplica a lei de Deus em nossas vidas. Então a gente precisa meditar. Então é um pensamento, em resumo, é um pensamento santo realizado na presença de Deus, com o auxílio de Deus e como meio de comunicação com Deus. Então meditar envolve tudo isso. Você precisa refletir longamente e mudar a sua vida conforme o que Deus fala. Mudar a sua vontade. Certo? Você só vai parar de temer as coisas do mundo, de temer as situações, de temer os problemas que acontecem, se você substituir esses temores por um temor que realmente é bom e santo, que a Bíblia fala, comanda, que vai durar toda a eternidade, que é o temor a Deus. Então, quando você temer verdadeiramente Deus, conhecer sua grandeza, seu poder, sua sublimidade e como Ele age nesse mundo, todos os outros temores da sua vida sumirão. Tudo que você ama nesse mundo, você vai entender que não vale nada. E o seu amor por Deus vai realmente brilhar. Então, o propósito da meditação é de purificar a sua visão mental. Certo? Tirar todas essas tralhas que foram de igreja. Muitas vezes filosofias erradas entram nas igrejas também. E a gente só purifica a nossa mente delas meditando na palavra de Deus. Então, purificar a nossa visão mental e espiritual que se tem de Deus. Porque se você passa pelas igrejas por aí e pergunta quem é Deus, tente fazer isso. Pergunte para as pessoas, cristãs e não cristãs, quem é Deus? Para ver o que elas vão falar, como que elas vão descrever esse Deus. Então, purificar a sua visão mental e espiritual que se tem de Deus e desejar que a sua verdade cause pleno impacto sobre a mente e o coração. Ou seja, essa verdade ela vai entrar na sua cabeça, vai chegar no seu coração e vai irradiar para todo o seu ser. Certo? Meditar vai ter todo esse efeito completo, onde o cristão é transformado, né, pelo que entra, chega no seu coração e de dentro para fora ele vai ser transformado, conformado à imagem de Cristo. Então, basicamente é uma conversa consigo mesmo sobre Deus e sobre si próprio. Certo? Que a gente já falou aqui várias vezes, por isso que a gente estudou sobre o homem, sobre a antropologia bíblica, para a gente realmente conhecer a Deus. E a gente só pode conhecer a Deus, como o Calvino fala, conhecendo a Deus também. Então a gente precisa sempre conhecer a Deus. Certo? Conhecer verdadeiramente quem é Deus, quem é Cristo, seu Filho. Conhecer o Espírito Santo, que também é uma pessoa. Não é simplesmente um poder que a gente enche e sai fazendo coisas e milagres por aí. Conhecer realmente quem é Deus. Muito bem, então quais são os efeitos que se tem quando a gente conhece a Deus? E um dos efeitos mais conhecidos, um dos efeitos mais conhecidos é considerar não mais importante ou relevante o que se perdeu, os sofrimentos desse mundo. E Paulo é um bom exemplo disso. Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 3.
versículos 7 ao 10. E Paulo é um que muitas vezes teve até uma revista britânica, que não era cristã, que colocou Paulo, pelo que se conhece pelos seus escritos, como uma das mentes mais brilhantes de todo o mundo. Ele foi um cara singular em suas capacidades humanas, por assim dizer. E ele escreve o seguinte, Filipenses 3, 7 ao 10. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com a ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então muitas vezes a gente tem o quê? A gente olha para a vida cristã, muitas vezes a gente sente perda, porque nós somos cristãos. Como cristão a gente não pode estudar no domingo. Imagina, a gente tem uma prova segunda que é super difícil, a gente não pode estudar no domingo, o meu colega lá tem uma vida melhor. Porque ele não é crente, ele pode estudar no domingo. Ou ele pode trabalhar no domingo. Né? Ele ganha mais dinheiro do que eu, tem uma vida mais fácil, porque ele trabalha no domingo também. Eu não posso. A minha vida econômica é limitada pelos mandamentos de Deus. Né? Quantas pessoas não colocam tantos problemas e situações, sendo que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele separou um dia para que a gente possa santificá-lo. Um dia que muitas vezes, em muitas igrejas por aí, a gente tem culto, a gente tem várias atividades que nos ajudam a conhecer a Ele. A gente tem uma atividade bem legal que se chama Escola Bíblica Dominical. Provavelmente você conhece, porque você conta quantas pessoas estão aqui. E conta quantas pessoas estarão daqui a pouco no culto. Por que muitas pessoas não vêm na escola dominical? Há um motivo justo? Porque é uma oportunidade e um dia separado por Deus para conhecer melhor Deus. Por que nós não buscamos conhecer a Deus em oportunidades que muitas vezes estão aí tão fáceis para a gente? Onde a gente tem vários irmãos que pensam, que têm a mesma fé, que buscam conhecer a Deus, que a gente pode conversar, discutir, para realmente entender quem é Deus. E a gente não busca a Deus. A gente não busca conhecer a Deus. Por quê? É um peso para nós. Paulo fala que o conhecimento, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, ele considera aquilo tudo como coisa inútil, como estrume. Ele não fica pensando naquilo. Ele não fica sofrendo em cima daquelas coisas. Muito pelo contrário, pelo ganho que ele tem em poder conhecer, ele acha maravilhoso. E muitas vezes a gente não acha maravilhoso estudar, buscar a Deus, conhecê-lo e cumprir o que ele diz. Onde ele fala para domingo ser um dia para santificar, para a gente descansar também, não ficar estudando e trabalhando, e também para congregar uns com os outros, para a gente ter esse relacionamento com os nossos irmãos, que a gente tem um elo talvez mais forte que o de sangue. Sangue, na verdade, derramado para que a gente pudesse entrar em uma família. Não é? Muitas vezes a gente nem sabe o que é ser família de Deus, porque a gente não conhece o nosso Pai Celestial. A gente muitas vezes teme de forma errada. Eu vi uma comparação uma vez sobre Lutero, antes dele se converter, quando caiu o raio, todo cheio. Aí Lutero então tinha esse medo. Ele tinha medo da punição de Deus. Ele não amava a Deus. Aí depois a gente viu como tudo isso mudou, quando ele realmente conheceu a Deus. Aí ele coloca comparações que eles fujam. Quando tinha trovão, ficar dentro de casa. Ele queria sair. Porque quando ele conhece a Deus, ele consegue apreciar muito melhor o Criador. Então, pela palavra de Deus, você conhece a Deus como seu Pai. Aquele que fala,
E na criação, então, quando você conhece verdadeiramente o seu Pai, você aprecia melhor toda aquela imensidão, toda aquela maravilha, e sabe que aquilo lá não se compara ao próprio Deus. Quando ele teme verdadeiramente a Deus e busca esse conhecimento, então, o princípio do saber. Então a criação só é revelada verdadeiramente em todos os propósitos quando você teme a Deus. Por isso também que é o princípio do saber. Tudo bem? Muito bem, então o livro de Daniel é notável. Parker coloca aqui 4 efeitos do conhecimento de Deus. Mas vamos abrir lá então em Daniel. Daniel 11:32, o primeiro ali. Quem achou pode ler, por favor? Então, o primeiro ponto aqui é que o povo que conhece a Deus, ele vai ser o quê? Forte e ativo. Então, o primeiro efeito é força e ação. Então, não é uma força simplesmente, é uma força e ação. Então, o contexto aqui de Daniel 11:32 informa que aqueles que conhecem a Deus, eles reagem contra a desonra infligida ao nome de Deus. São provocados à ação quando o nome de Deus é blasfemado. Quando Deus é colocado aqui como desonra. Então tem aqui os violadores que são lisonjas, vão perverter ele e tudo mais. Está falando sobre o homem vil, né, que tornará para a terra com grande riqueza, vai fazer o que aprover, vai profanar o nome de Deus. Mas aquele que conhece, o povo que conhece a Deus, não vai permitir isso, não vai ser enganado também por isso. Isso aqui é colocado também, é visto como nas proezas de Daniel e seus amigos. Contra a falsa religião. Tudo que é contrário a Deus, eles vão contra. Eles não se dobram às estátuas, aos ídolos. Eles não deixam de orar, porque o rei orar a outros deuses que não seja o rei e tudo mais. Eles agem contra. E o ponto também é que essa força não significa necessariamente uma revolta pública. Uma ação pública. Pode chegar a esse ponto, como foi ali Daniel e seus amigos, mas o ponto que ele está colocando aqui é que começa em oração e busca por Deus. Essa é a principal ação e força que um cristão tem contra os problemas do mundo. É não se conformar a esse mundo e orar a Deus, e buscar a Deus de todo o coração, que é Daniel 9:3, versículo 3, fala assim: voltei o rosto ao Senhor Deus, com jejum, pano de saco e cinza, quando ele entendeu que estava chegando o fim dos tempos lá do exílio, quando ele leu Jeremias e tudo mais, ele viu que o povo ainda estava em piedade, ele buscou a Deus. Então o primeiro ponto é quando a gente conhece a Deus, quando a gente entende aqui como ele viu, eu entendi pelos livros, o povo ele busca a Deus. A nossa igreja não está vivendo na perfeita piedade, oramos e buscamos a Deus de todo o coração, com jejum e pano de saco, como Daniel colocou aqui, de todas as nossas forças, buscamos agir, porque nós entendemos quem é Deus e como nós devemos ser, como o povo de Deus deve ser. Então é um povo que é forte e ativo. E se necessário for, quando os governos ímpios vierem contra a igreja, os seus escolhidos, nós manteremos firmes, certo? Não deixaremos de fazer as coisas que Deus ordenou, como Daniel e seus amigos. Jamais deixaremos. E começamos, obviamente, em oração. O segundo ponto é aqueles que conhecem a Deus têm grandes pensamentos a respeito de Deus. Eles não acham que Deus é simplesmente um ser qualquer, pequeno, que está à mercê das situações, que não consegue controlar esse mundo, onde reis vêm, atentam contra a igreja de Deus, e Deus não consegue fazer muita coisa. Então eles têm pensamentos altos acerca de Deus. O livro inteiro
como o soberano. Aí, afinal, o que ele fez com Nabucodonosor? Mesmo diante do poder, o que aconteceu com o rei? Quando a sua soberba atingiu o máximo, ele ficou como um animal, não foi? Ele mesmo reconheceu que era Deus. Então a grandeza de Deus ela foi proclamada por Daniel ao rei, a Nabucodonosor, ao seu filho, foi morto logo em seguida. Ele fala, ó rei, Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele, do Nabucodonosor. Matava quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi como com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus e sobre ele também não se humilhou e tudo mais. Então, quais eram os pensamentos de Daniel, mesmo numa cultura ímpia, cheia de glória, onde o povo de Deus perdeu e foi exilado? Quais eram os pensamentos de Daniel acerca de Deus? Meu Deus perdeu, onde está meu Deus? Onde está meu Deus nesse sofrimento, nessas aflições? Onde foi parar Deus que permitiu? Não, quais eram os pensamentos daquele que conhece a Deus? Pensamentos altos. Deus está no seu santo trono. Cale-se diante dele toda a terra. Deus sabe o que faz. Então, também foi a base do capítulo 2, ele fala e também, esses pensamentos acerca de Deus é a base da confiança. É quando falando que vai matar, se não fizer isso ou aquilo, quem confia em Deus, realmente, é só quem conhece a Deus. É nessa hora, onde tudo se quem conhece a Deus, quem sabe onde está pisando, quem é a rocha eterna. Só quem conhece a Deus vai ser inabalável. E um ponto é, o que as nossas orações revelam sobre o conhecimento de Deus? Já repararam nas suas orações? Já repararam como vocês oram? Vocês oram a Deus ou vocês oram a Papai Noel? Realmente, olhem como vocês oram. Olhem muitas vezes a soberba. Muitas vezes a gente fala. A gente ora como se Deus fosse alguém igual a gente. A gente ora como se a gente tivesse muitas vezes poder sobre Deus. A gente não se humilha debaixo da sua poderosa mão. A gente ora sem conhecer a Deus. E muitas vezes a gente não tem o que a gente quer, por quê? Porque a gente pede mal, porque a gente não sabe como pedir, porque a gente não sabe o que significa pedir em nome de Jesus. A gente acha que é simplesmente uma frase de poder que vai fazer com que a minha feitiçaria aconteça, mas não é assim que funciona, não é assim que é usar o nome de Jesus. Muitas vezes as nossas orações não passa de usar o nome de Deus em vão. Porque a gente não conhece, não tem a mente de Deus, porque a gente não meditou em quem é esse Deus. Muito bem, aqueles que conhecem a Deus, então, mostram grande coragem por Deus. Não preciso nem falar sobre esse livro. Mas não por ignorância, ou por um espírito de heroísmo falso, mas convencidos da sua posição. A gente tem Atos aí, versos bem conhecidos, que importa antes será Deus do que os homens. E com isso os apóstolos foram surrados, quando falaram
obedecer a Deus e se conformar a Cristo mesmo nas suas chagas, para ser ressuscitado com Ele. Então não importa se o caminho certo, correto, diante de Deus é doloroso, não vai ser aquele paraíso que você imaginou. O certo é o certo e andaremos no certo, porque Deus disse, mesmo que venham sofrimentos, porque Deus não prometeu. O que Ele falou? Nesse mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Ele prometeu é que Ele estará conosco. E quando a gente chegar, a chegada, o final, é glória. É um eterno peso de glória. Certo? Então, passamos pelas dificuldades com coragem, porque nós conhecemos a esse Deus. E um último ponto aqui, daqueles que conhecem a Deus, e que Deus é uma paz verdadeira, né? Um relacionamento que garante o favor de Deus, porque agora nós somos feitos filhos de Deus. Agora, pois, justificados mediante a fé, nós temos o que com Deus? Paz. Romanos 5, né? Romanos 8 nem se fala, né? Um capítulo que começa, né, já na... sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos ter essa paz, de que não importa se o rei vem matar a gente tem paz. Ananias, mostraram esse contentamento diante do maior homem que a terra tinha na época, o mais poderoso, Nabucodonosor. Ele chegou diante dele. 3:16. Mas está escrito assim. Na verdade, o 15 começa assim. No meio do 15, né, Nabucodonosor está falando com eles, né, para eles dobrar e tudo mais, né, falou que se não fizer. Se o nosso Deus nós sabemos qual que é o poder dele. Mas se Deus não livrar, se a gente morrer aqui, se a gente sofrer, não importa. Deus está no céu. A minha alma está na sua mão. Não importa. Esse é o contentamento que o verdadeiro cristão tem. Não é aquele de... Não importa o que eu passo por aqui. Deus está no comando. É o de Jó. Sofremos, mas sofremos com alegria, sem blasfemar o nome de Deus, porque nós conhecemos esse Deus e nós sabemos qual que é o nosso fim. Não foi o salmista, ele... Ele percebeu que realmente é importante. Então, contentamento cristão só vem quando a gente conhece a Deus. Quando a gente não conhece a Deus, a gente precisa sair rompendo em fé e movendo sobrenatural. A gente não vai cantar isso hoje, não, né? Só hoje que não, né? Então, conhecer a Deus para que a gente realmente tenha um relacionamento verdadeiro com Ele, para que a gente tenha força, ação diante de Deus e para que a gente se contente com o que Deus nos deu. Como Paulo também, que achou sublimidade, o conhecimento de Cristo, achou peso
aprender a viver contente, né, em toda e qualquer situação, se honrado e se humilhado, passando fome ou não. Por quê? Ele conheceu a Deus, conheceu o seu Senhor, a sublimidade de Cristo e quem Ele é, o pó que Ele é. E mesmo assim Deus, sendo transcendente, veio até nós, se revelou, entrou em aliança conosco para que a gente tenha um relacionamento com Ele. Não simplesmente nos tirou das trevas e nos colocou em qualquer lugar, mas nos colocou dentro da sua casa, como filho. Ele agora é o nosso Pai. Então por isso que a gente estuda com diligência teologia e teologia própria. Porque Ele é o nosso Pai. Nós queremos conhecê-lo. Nós queremos ter a força de Ananias, Misael, Davi. Conheciam a Deus. Então é importante que a gente conheça a Deus. E não vai dar tempo de fazer mais nada, então próximo ano a gente continua. A gente entra também nas questões de atributos e tudo mais de Deus, para a gente conhecer um pouco melhor o caráter do nosso Deus e qual deve ser o nosso caráter. Alguma questão que vocês queiram colocar até aí? Ou discordar? Para a gente entender, se a gente não entende, se a gente discorda, a gente pode falar também, para a gente chegar realmente ao conhecimento de Deus. Né? O objetivo é ter o coração segundo o coração de Deus. Bom, então não havendo mais nada a tratar, preciso, Murilo.